como trabalhar o tema contemporâneo transversal saúde em sala de aula. Você não sabe como trabalhar o tema contemporâneo transversal saúde em sala de aula, não sabe o que fazer, não sabe como colocar no seu planejamento? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele está aqui para te ajudar, para te explicar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo para você. Nesse vídeo, nós iremos incorporar, nós vamos entender, nós vamos estudar o tema contemporâneo transversal saúde, entendendo o que fazer, como fazer e como incorporar no nosso planejamento e em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um professor capacitado, um professor desenrolado. E é por essa razão também que eu te convido a compartilhar esse vídeo com seu amigo da escola, da faculdade, do trabalho pedagógico, da escola, para que a gente possa divulgar conhecimento. Beleza? Então vamos lá iniciar. Então vamos iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos estudos e falando hoje sobre o tema contemporâneo transversal saúde, assim entendendo seus conceitos, sua abordagem, sua aplicabilidade em sociedade. Então bora lá. Primeiramente, existem 6 temas contemporâneos transversais: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Já abordamos o meio ambiente, agora estamos aqui no componente saúde, né? No tema saúde. Quando a gente se lembra do tema saúde, rapidamente a gente se lembra da nossa saúde propriamente dita. Lembrando que existem 6 temas, que eu esqueci de falar isso para vocês, 6 temas e 15 subtemas, que são esses pequenininhos aqui, ó. Então, os nomes grandes são temas e os pequenos são os subtemas. Dentro do tema saúde, nós temos os subtemas saúde e o subtema educação alimentar e nutricional. Quando a gente fala de saúde, quando a gente se lembra de saúde, a gente se lembra de quê? Dos hospitais, de praticar atividade física, de uma boa alimentação, que a saúde é mais importante do que qualquer outro bem material que a gente possa adquirir com o trabalho, com o decorrer do tempo. Porque sem saúde a gente não alcança nada. E com saúde a gente tem a possibilidade de alcançar. Então por isso que ele é tão importante. A nível de BNCC, a nível de Base Nacional Comum Curricular, falando de uma formação integral, de uma formação completa dos nossos alunos, de uma formação humanista, a saúde ela é indispensável. Haja vista que é necessário que essa saúde seja preservada, protegida, conservada durante toda a vida do indivíduo, para que assim ele possa viver bem. Então, dentro do tema contemporâneo transversal, nós temos o que? A saúde e temos também a educação alimentar e nutricional, que a gente vai abordar cada um desses tópicos. Os tópicos azuis são os subtemas do tema contemporâneo transversal saúde, e os brancos que eu coloquei aqui foi informações, conhecimentos a mais que a gente vai articular e trabalhar tudo isso dentro do nosso plano de aula. Quando a gente fala de escola, quando a gente se lembra de saúde, existem 2 componentes curriculares que a gente se lembra com mais força. O primeiro é o da educação física e o segundo é o de ciências. A educação física é um componente curricular obrigatório e, na minha humilde opinião, é o componente curricular mais amplo, mais global, que alcança várias esferas de desenvolvimento dos nossos alunos, a nível escolar e também a nível humanista, favorecendo então uma formação, uma contribuição para a formação integral dos nossos alunos com maior competência, com maior consolidação desses conhecimentos, e é a partir da educação física que a gente vai utilizar como mapa, aliás, como a gente vai utilizar como nosso plano de aula. Lembrando que se você quiser adquirir planos de aula pronto, plano anual pronto, com atividades para você trabalhar o ano inteiro de cada componente curricular, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu já deixei um site online para você, onde você vai fazer um breve cadastro e vai receber todo esse material no seu e-mail, onde você vai conseguir incorporar na sua realidade educacional e assim se tornar um profissional competente, alcançar o sucesso educacional e assim conseguir economizar tempo no seu planejamento e, o mais importante, ter um planejamento com planos de aula, com plano anual, com atividades prontas, alinhadas de acordo com a BNCC para você alcançar o sucesso educacional. Beleza?
Então, bora lá. Eu abri aqui o plano de aula de educação física que a gente já montou aqui no canal passo a passo, pilar por pilar. Dentro do nosso plano de aula, que é destinado aos alunos do 5º ano, o que nós iremos trabalhar? A educação, né? No caso aqui, o vôlei adaptado. Professor, o que tem a ver o tema saúde com o vôlei adaptado? A gente já vai descobrir todas essas informações. Escolhi aqui a unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade, e a gente vai agora para o tema contemporâneo transversal. Lembrando que para você acessar esse plano de aula de forma gratuita, é só você procurar aqui no canal que tem vários planos de aulas para todos os componentes curriculares. O tema transversal, ele é facultativo, a gente não precisa trabalhar ele. O tema contemporâneo transversal, ele é obrigatório, a gente precisa trabalhar ele. E para trabalhar o tema contemporâneo transversal, a gente tem que trabalhar ele de forma transversal, alcançando o conhecimento. Lembrando que a gente já introduziu todo esse conhecimento para você conseguir abordar isso em sala de aula. Então nós temos aqui os temas e os subtemas. Entender a transversalidade é entender que nós não iremos trabalhar esse conhecimento direto. Eu vou chegar na sala de aula e hoje o tema da minha aula é saúde. Não. O tema da minha aula hoje é vôlei adaptado. E dentro desse conceito, nós iremos falar sobre o quê? Sobre o tema saúde e também sobre os outros subtemas que a gente abordou e escolheu aqui de forma a problematizar no nosso plano de aula. O nosso objetivo como plano de aula, a gente escolheu o quê? Compreender a importância dos esportes adaptativos e a inclusão educacional e social dos alunos. Compreender o quê? A importância dos esportes adaptativos. Será que os esportes adaptativos, eles têm algum viés na saúde corporal dos nossos alunos? Diretamente. Esportes são aquelas atividades que são regulamentadas com regras oficiais, onde existem confederações que vão regulamentar esse esporte. Então, esse é o esporte. Adaptativo, porque nós iremos adaptar essas regras do esporte. Quem vai participar dos esportes adaptativos? Os nossos alunos e também os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou motora, mas eles vão participar. Ah, então quer dizer que todos os nossos alunos vão participar da aula de educação física? Vão participar sim, só que com viés adaptativo. Professor, não estou entendendo nada, eu sou da geografia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, você precisa entender que a gente vai interdisciplinar esse conteúdo para a gente trabalhar em sala de aula. Mas, quando a gente vem falar dos outros componentes curriculares, no final desse vídeo, nós iremos aplicar o tema saúde em todos os componentes curriculares, então vem comigo. Quando a gente fala de forma indireta, de forma transversal, de forma que venha transversar, que venha atravessar os conhecimentos, a gente precisa entender, a gente precisa ter uma visão, uma conscientização, uma sensibilidade muito grande, muito forte. Por quê? Porque a gente precisa ver, interpretar aquilo entre as entrelinhas daquele conhecimento. Por exemplo, esporte adaptativo. Será que o esporte adaptativo pode influenciar na saúde do aluno? Pode sim. Para bom ou para melhor? Para melhor. Né? Eu costumo dizer em sala de aula para melhor ou para pior, por conta da região que a gente trabalha. Para melhor. Por quê? Porque o esporte ele vai desencadear várias reações através do metabolismo, seja bioquímico, biofísico, biológico, que vai fazer com que o nosso corpo venha entrar em homeostase, venha quebrar e entrar em homeostase, quebrar e entrar em homeostase, favorecendo então ali a reconstrução muscular, o fortalecimento ósseo, o crescimento muscular, o desenvolvimento cognitivo, o melhor tráfego sanguíneo, né? Tráfego sanguíneo em relação à circulação, melhoria no sistema respiratório, e tantos milhares de outros benefícios que tem o esporte e a educação física na escola. Lembrando que o viés não é formar esportistas, mas possibilitar a prática de esportes com os nossos alunos. Adaptativos por quê? Porque todos os alunos têm o direito de participar da atividade. Ah, então essa atividade, professor, que o senhor fez, foi uma atividade para alunos com deficiências físicas. Não, foi para todos os alunos. Todos os alunos vão participar da minha aula. Inclusão educacional e social. Será que falar de saúde é também falar de inclusão? É falar de inclusão sim. Por quê? Será que existem pessoas que não são incluídas na nossa sociedade e é por essa razão que elas não têm uma saúde de qualidade? É sim. Quando a gente fala de saúde, a gente também fala de saneamento básico. Será que existem algumas populações nas margens da sociedade que precisam de fato de um saneamento básico? Precisam. E está diretamente influenciado com o quê? Com a saúde. Por quê? Porque esse saneamento aberto, né, o esgoto a céu aberto, vai desencadear várias doenças, como a leptospirose, algumas micoses,
protozooses, né, que são doenças causadas por protozoários, viroses também causadas por vírus, influencia até no crescimento da dengue, né, no aumento dos casos da dengue, febre amarela e tantos outros problemas, leishmaniose, como que as doenças que são desencadeadas por esse ambiente inadequado, que podem prejudicar o que? A saúde do homem. Ah, então, professor, estou entendendo. O senhor fez uma linkagem do esporte adaptativo para a saúde, englobando também até a própria saneamento básico. Bacana, foi exatamente isso. Não sei se você conseguiu entender e visualizar essa informação. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Por quê? Falar de transversalidade, falar de transversal é entender que o conhecimento tem que atravessar aquilo que a gente está propondo, aquilo que a gente está trabalhando. Se na minha sala de aula a gente vai trabalhar sobre o vôlei adaptado, quais são os temas secundários que a gente pode desenvolver na nossa aula? O primeiro que eu falei aqui foi sobre saúde. E que saúde é essa? É uma saúde corporal, ou mental, ou cognitiva, ou simplesmente corporal. Mas existe essa saúde. Existe também essa saúde espiritual, que a gente está tendo esses conceitos mais divulgados, que a gente precisa também se apropriar desse conhecimento para a gente conseguir trabalhar. Vida familiar e social. Será que a saúde está diretamente ligada com a família e a sociedade? Diretamente. Às vezes a gente fala no sentido de saúde que só existe a saúde corporal. O que é a doença? A presença de alguma enfermidade ou a presença de um desequilíbrio no processo do nosso sistema imunológico. E o que é saúde? A ausência de problemas. Né? E que problemas são esses? Aí depende do nível de saúde que a gente está falando. É uma saúde corporal? É uma saúde mental? É uma saúde financeira? É uma saúde espiritual? Qual o tipo de saúde nós vamos abordar? Quando a gente entra no conceito de família, a família é um conjunto de pessoas, né? Existe o pai, existe a mãe, existe toda a sua prole. Então a gente entrou no conceito de família. E a variação dessa conjuntura também, a gente recebe esse nome de família. E o que é a vida familiar? O que é a sociedade? Será que uma família que tem uma mentalidade problemática, que tem dificuldades de lidar com as pessoas, pode desencadear problemas de saúde? Pode sim. O estresse, será que pode desencadear problemas na saúde? Pode, a gente já tem comprovações que realmente esses problemas de pressão, né, que vem desencadear esse problema de pressão, vai desencadear esse problema na vida familiar e social. E será que a saúde, a partir do esporte que a gente vai trabalhar, o vôlei adaptado, pode desencadear uma saúde familiar melhor e social? Pode sim. Através do esporte a gente vai alcançar vários conceitos, várias situações que vão fazer com que a família venha trabalhar em unidade, venha trabalhar em sociedade, vem ter um trabalho em equipe e assim favorecer a cultura da paz. Então, a gente já encontrou 2 tópicos que vêm de fato alcançar o conceito de saúde em sala de aula. Educação em direitos humanos. Primeiro, a saúde é dever do Estado. Obrigação do quê? Dos nossos governantes. E o que? É um direito humano. Vôlei adaptado é um direito humano. Então, consegui linkar o quê? O vôlei adaptado, que é um direito humano, e esse direito humano é desencadeado pela saúde, porque a saúde vai ser alcançada através dessas práticas, no caso, a exemplo do que a gente está dizendo, tá certo? E assim favorecer uma saúde dos nossos indivíduos melhor, mais forte, mais rígida. E no sentido de rígida, mais consolidada, porque é um direitos humanos. Direitos da criança e do adolescente. Todos os nossos alunos, eles têm o direito de participar da aula de vôlei. No caso dessa aula de vôlei, a gente vai problematizar acerca do quê? Acerca dessa compreensão, a importância dos esportes adaptativos, onde a gente vai conhecer os fundamentos e a inclusão de pessoas com deficiência no vôlei adaptado, onde a gente vai abordar esse processo de inclusão. Então, a nível de direitos humanos e direitos da criança e do adolescente, todos os alunos têm o direito de quê? De participar do esporte. Todos os alunos têm direito o quê? À saúde, que tem que ser preservada e influenciada pelos nossos governantes. A nível de ciência e tecnologia, falando de saúde, lembrando que todo o viés que eu estou falando aqui é um viés de saúde. A gente poderia puxar o tema meio ambiente? Podia. Educação civil? Podia, mas nós vamos falar sobre ciência e tecnologia. A nível de ciência e tecnologia, a gente precisa também ter claro o seguinte: o vôlei adaptado. Esse processo de inclusão, ele está sendo influenciado pelo quê? Pela própria sociedade. Incluir é uma ação social, é uma ação de políticas públicas também. E a ciência e a tecnologia vem o quê? Favorecer esse processo de inclusão,
favorecendo a criação de metodologias, favorecendo também a criação de várias estratégias que a gente vem influenciar no processo de tecnologia. E essa tecnologia também influencia lá na saúde, no tema da nossa saúde, porque a partir dessa influência a saúde pode se tornar o quê? Melhor, mais preservada. E a diversidade cultural por quê? Olha o tema da nossa aula. Conhecer os fundamentos, objetivo, né, no caso, conhecer os fundamentos da inclusão de pessoas com deficiência no vôlei adaptado. Então a gente vai falar sobre o quê? Sobre a inclusão. Todos os alunos são iguais? Não. Todos os alunos têm deficiência? Não. Mas existem uns que têm. E mesmo tendo ou não tendo, eles vão o quê? Participar através da inclusão. E quando acontece esse feito aqui, o que a gente está falando? A gente está falando de multiculturalismo. Mas que multiculturalismo é esse, professor? De diversidade. Todos os nossos alunos são diferentes. E por serem diferentes, eles vão participar em sociedade. Nossa sociedade é de pessoas inclusivas ou de exclusivas? De pessoas inclusivas. Porque a gente precisa incluir as pessoas. Excluir não, mas incluir todas as pessoas. Participar do esporte adaptado e colaborar no processo de inclusão educacional. Às vezes a exclusão não acontece só na sociedade, acontece na própria escola. E nós, enquanto professores, precisamos ter a sensibilidade de interagir isso. Ah, professor, só estou falando muito da educação física. Não, pessoal, estou aplicando tudo isso dentro de cada componente curricular. Será que os nossos alunos de geografia, eles são incluídos? Ou o professor está só palestrando? Isso se aplica a qualquer componente curricular. Será que na aula de matemática, nossos alunos estão sendo incluídos? Ou eles estão sendo excluídos? Ah, você não sabe porque você não quer. Ah, você não sabe porque você não está estudando. Se os nossos alunos não estão aprendendo em sala de aula, dos dois, ou a gente não está falando com bastante clareza, ou os nossos alunos de fato não querem aquela informação. Cabe a nós, professores, que tenham a maior responsabilidade na escola, procurar meios de despertar essa curiosidade. É fato também que a gente não vai alcançar 100% de rendimento em cada turma, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Reconhecer a importância do esporte adaptado e a inclusão educacional. Reconhecer. É um objetivo que vai ultrapassar os conhecimentos da escola. E o que? A inclusão educacional e social das pessoas com deficiência e nossos demais alunos que a gente encontra em sociedade. Então, essa incorporação que a gente apresentou do tema saúde, o que? Em sala de aula, através do tema contemporâneo transversal saúde e através do componente curricular educação física. Dentro do tema contemporâneo transversal saúde, nós podemos abordar vários conhecimentos. A gente já desenvolveu o tema saúde, abordando dentro do componente curricular educação física, e esses mesmos conhecimentos a gente pode aplicar em todos os componentes curriculares, que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Educação alimentar e nutricional. Falar de saúde é falar do processo de nutrição. E essa nutrição é o quê? Nutrição de alimentos saudáveis, você é o tripé, né? Nutrição, que são os alimentos saudáveis, uma vida saudável. Os esportes também, que a gente vai ter a prática de esportes, a prática de atividade física. E também o último pilar, que é dormir, que são os 3 pilares da sobrevivência, para que a gente possa preservar e manter essa saúde. Ainda dentro do conceito de saúde, a gente pode abordar assuntos como a saúde mental, a saúde corporal e a afetiva e também espiritual, que a gente tem esse conceito que está crescendo bastante. Saúde mental, o que seria? Seria tudo aquilo que causa um desequilíbrio na personalidade dos nossos alunos, aquele cansaço mental. Ele fica muito preocupado, muito ansioso, muito estressado com aquilo, não consegue se concentrar, não tem foco. Então a gente pode abordar essa saúde mental também a nível de saúde. Saúde corporal, que é de fato o corpo, a saúde corporal. Será que eu posso me cortar? Olha um tema a gente falando sobre as pessoas que têm ação depressiva. Será que eu posso me bater? Existem também problemas aqui que a gente pode desencadear em relação a problemas que vêm desencadear a mente. A pessoa é tão estressada, tem tantos problemas mentais em relação à ansiedade, à depressão, que acaba que ela desenvolve uma gastrite. Ela se sente tão cansada, porque o cansaço mental é pior que o corporal. Ela se sente tão cansada que o que é que vai desencadear problemas aqui biológicos no corpo. E a afetiva e espiritual é aquele sentimento, aquele equilíbrio que às vezes a pessoa precisa. Mental, a gente fala do pensamento. Corporal, a gente fala do corpo. Afetivo e espiritual, a gente fala dos nossos sentimentos, da nossa relação com as outras pessoas. Então a gente também tem que ter equilíbrio entre essas duas áreas do nosso cognitivo,
do nosso cognitivo, do nosso corpo em si, para que a gente possa se aperfeiçoar e conseguir ajudar as outras pessoas. Temos aqui também os hábitos saudáveis, e esses hábitos saudáveis vão ser desenvolvidos dentro da saúde. Pode ser com outro tema transversal? Pode sim, mas dentro do tema saúde a gente também pode falar sobre os hábitos saudáveis. Temos aqui também o exercício físico. Será que o exercício físico realmente é necessário ou é só modinha? Será que só porque que o blogueirinho está fazendo que a gente vai trabalhar isso daqui? Será que só porque tem um TikTok, o Instagram, o pessoal dançando lá, fazendo algumas danças sensuais, é que a gente vai trabalhar o exercício físico? Não tem nada a ver um corpo com a outra. Hoje os conceitos sociais é que estão sendo muito quebrados, estão sendo muito dissipados. Existe muito esse conceito de construção e desconstrução. Você tem que construir e desconstruir. Construir e desconstruir. Então quer dizer que o que é bom eu tenho que desconstruir para virar o que é ruim, porque outros dizem que é ruim. Chega até a ser redundante, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar de exercício físico, por que nós precisamos praticar atividade física? A gente precisa, por quê? Por conta dos nossos alimentos, por conta da homeostase, por conta do sistema respiratório, circulatório, para que a gente possa alcançar uma saúde corporal. A gente não pratica um exercício físico só para ficar saradão, bonitão, para poder ir para a praia, para poder ficar de sunga no verão, para poder bater uma fotinha bonita no Instagram, para postar, para ganhar likes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. E nós, como professor, a gente tem que desmistificar esse problema. Porque às vezes eles associam exercício físico a corpo bonito, a corpo musculoso, a esses corpo padrão. Não existe corpo padrão. Existe para mídia. Magro, alto, cabelos tal, não sei o que, não sei o que. Existe isso para mídia. E nós, como professores, estamos ali para divulgar o conhecimento científico. E esse conhecimento científico, no caso do exercício físico, preza o quê? Pela saúde corporal, a saúde do indivíduo. Dentro do conceito da própria saúde, pegando a linkagem daqui, a gente fala de autoconhecimento. Sobre o que eu acho sobre eu mesmo, o meu conhecimento sobre mim mesmo, o meu autocontrole e a minha autoaceitação. A gente costuma trabalhar em sala de aula quando a gente vem falar sobre condições corporais ou quando a gente vem falar sobre corporeidade, a autoaceitação. O nosso corpo ele é desencadeado pelas moléculas de DNA, né? O DNA celular, ele vai desencadear as mensagens que vai fazer com que os ribossomos e todo o composto, né, todas as organelas celulares venham trabalhar ali para formar as moléculas e assim formar o nosso corpo por final. A autoaceitação é quando eu me autoaceito. Me autoaceito como pessoa. Eu, Davi, sou moreno, do cabelo crespo e sou baixinho, tenho 1,68 m de altura. Então, tenho que me aceitar enquanto pessoa. Se eu quiser mudar uma condição corporal minha, através dos hábitos saudáveis, melhorar a minha alimentação, fazer uma prática de exercício físico, mas a nível de transformação, eu não consigo me transformar em um ator de cinema. Eu não consigo me transformar em um bodybuilder. Não consigo me transformar, porque eu não sou nem um Pokémon para conseguir me transformar. Então, esse conceito de autoaceitação está diretamente ligado com a saúde. Falar de autoaceitação é falar muito sobre condições mentais, corporais e afetivas. Por quê? Porque ele tem que se aceitar. E a partir dessa autoaceitação a gente só vai alcançar com o autoconhecimento. O conhecimento sobre si próprio. O autocontrole. O autocontrole a nível de conscientização. Por quê? Porque a gente precisa ter muito bem isso claro para a gente alcançar a saúde. Como eu falei para vocês, a saúde é a ausência de problemas e patologias de enfermidades. Beleza? E quando a gente fala de condição de saúde, a gente fala de prevenção, de intervenção e tratamento. A prevenção, seja qual for a doença, seja qual for o vetor patológico, a prevenção é a melhor forma de evitar problemas. Seja a nível de saúde pública, seja a nível de escola, seja a nível de planejamento, seja a nível de passar em vestibular, a prevenção. Vestibular, o que tem a ver? Prevenção, você se prevenir, você se preparar. O que é a prevenção? Evitar problemas. O que é prevenção? Evitar constrangimentos. Então a gente vai falar de saúde através da prevenção. Aí tem a prevenção a nível de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de doenças mentais, prevenção de diabetes, prevenção de problemas respiratórios e tantos outros fatores que a gente pode aplicar e trabalhar em sala de aula. Intervenção. Muito bem, estou com um problema, agora eu vou precisar intervir. A prevenção não foi útil, vamos intervir. Se a gente interviu,
a gente pode fazer o tratamento até resolver aquele problema. Professor, mas esses conceitos estão muito científicos na área de saúde, mas não é bem por aí. A gente tem que aplicar esses conhecimentos naquilo que a gente vai ensinar. Por exemplo, dentro do conceito de geografia, prevenção. Tem como a gente prevenir o desmatamento? Tem. Quais são as medidas? Políticas sanitárias de conscientização. Tudo bem, não conseguimos resolver o problema. Existem ainda problemas de desmatamento. A gente vai fazer o quê? Uma intervenção. Intervenção como? Com mais guardas florestais, com mais policiais que venham trabalhar no campo, com mais drones para fazer essa fiscalização. E esse tratamento para resolver esse problema é o quê? Com políticas públicas mais rígidas, que venham proteger a fauna e a flora daquela região, a fim de conservar aquela situação. Então você conseguiu ver a conectividade dessa área dentro do conceito de saúde? Ah, mas será que isso reflete na saúde? Será que o desmatamento reflete na saúde? Diretamente. Quem é que produz o oxigênio? As árvores, né? As plantas e as algas. Será que reflete diretamente? Reflete, porque se a gente desmatar, acabar com a floresta todinha, a gente vai respirar como? Imaginando também que essas algas vão estar em processo de destruição por conta do lixo aquático. E aí, o que a gente resolve? Então, a gente entra direto no conceito de saúde. Então, existe esse malabarismo, né, para a gente alcançar essa transversalidade dentro do tema contemporâneo transversal. Conscientização da sociedade sobre posturas saudáveis. Essa conscientização da saúde a gente engloba dentro da educação alimentar e também sobre os hábitos alimentares, né? Reforçando tudo aquilo que a gente já trabalhou. Para a gente transformar a educação, não é por obrigação, nem por apresentação, mas por conscientização. É a partir da conscientização que nós vamos o quê? Favorecer um ambiente para que os nossos alunos sejam capazes de resolver seus próprios problemas. Educação é o quê? É a capacidade de entrar em ação. Então os nossos alunos precisam o quê? Ter a capacidade de entrar em ação. Ter a capacidade de entrar em ação. Tudo bem, nem eu e nem você vamos conseguir resolver o problema do lixo do mundo. A gente não vai conseguir. Mas eu vou conseguir resolver o problema do lixo da minha casa, do meu quarto. Isso se chama o quê? Conscientização. Eu não vou conseguir mudar em relação a fazer com que todas as pessoas venham fazer a coleta seletiva. Eu não vou conseguir fazer todo mundo fazer isso, mas eu vou fazer a minha parte. O problema está em que muitas pessoas querem que os outros façam, mas não fazem. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Conhecimento científico é aquele conhecimento pautado em dados, em informações e confrontado com outros dados na medida do tempo. Então, conhecimento científico que é aprovado em laboratório. E é a partir desse conhecimento científico que a gente vem se nortear em cada tema contemporâneo, a fim de favorecer o quê? A veracidade dos fatos. Então, a partir desses conhecimentos que a gente está trabalhando a partir do conhecimento científico. E doenças adquiridas. Estamos na era das doenças mentais, corporais e afetivas. Doenças adquiridas. Falar de doença é falar de saúde. Problemas de suicídio, problemas de depressão, problemas de ansiedade, diabetes, hipertensão, são problemas que a nova geração já está chegando. Há décadas atrás, quem tinha esses problemas? Eram os adultos. Né? Adultos e adultos mais velhos chegando lá nos idosos. Eles tinham esses problemas. Hoje, é os alunos que chegam com esse problema em sala de aula. Pensamento acelerado por conta da internet. Então, a gente vai abordar esses temas não de forma a serem enfermeiros, mas de forma a conscientizar. Tudo bem, o diabetes é um problema. Mas como é que a gente pode evitar o diabetes? Fazendo atividade física e evitando comendo esses alimentos que são refinados, como bolos, salgados e tantos outros alimentos que a gente tem industrializados. Tem que deixar de comer por inteiro? Não, evitar. A gente precisa comer batatinha frita todo dia? Não. A gente pode comer? Pode. Uma vez na semana, duas, mas todo dia? A gente pode comer um bolo? Pode. Todo dia? Não. A gente tem que evitar e assim desenvolver esse conhecimento consciente acerca da saúde corporal, né, do tema contemporâneo de saúde, onde a gente apresentou como trabalhar o tema saúde em sala de aula com todas essas informações, com esse amaranhado de conhecimentos que você pode publicar, divulgar dentro do componente curricular na qual você trabalha. E se você trabalha com todos os componentes curriculares, você também pode trabalhar com essa informação. Agora a gente vai aplicar em cada componente curricular. Por exemplo, nós temos a história e a geografia. Dentro do conceito de história, a gente pode aplicar a saúde como? A saúde em um contexto histórico. Será que existiram fatores
que possibilitaram um alavancar da saúde pública? Sim. Existiram sim. Será que existiram fatores que prejudicaram a saúde? E o saneamento básico? Quando ele começou a existir? Por que ele começou a existir? E em qual situação ele passou a ser necessário? Então a gente pode englobar todos esses conhecimentos. Falando também sobre as revoluções da vacina, revolução da chibata e tantos outros conhecimentos. Desenvolvimento tecnológico. Será que a tecnologia teve influências positivas para o melhoramento da saúde? Sim, de fato tiveram. Aí a gente entra no conceito da industrialização, né, que a gente trabalhou no componente curricular passado. Será que a industrialização teve resultados positivos ou negativos sobre o meio ambiente? Negativos e positivos, tiveram 2 pontos. Na saúde, positivos ou negativos? 2 pontos, positivos e negativos. Sempre vai existir pontos positivos e negativos. O mais importante é que os positivos se sobressaiam sobre os negativos. E assim a gente vai desenvolvendo esse conhecimento e tantos outros conhecimentos da própria história que a gente pode incorporar e desenvolver. Dentro da geografia, nós temos o quê? Conhecimento sobre a veterinária, a nível de agricultura, pecuária, esses conhecimentos. O homem do campo. Será que o homem do campo tem mais doenças ou menos doenças? E por que ele tem menos doenças? Por conta de um equilíbrio? Por conta de qual fatores? Fatores ambientais? Será que são os alimentos? Será que é a agropecuária orgânica? O que vai influenciar nesses setores? Será que é o solo? Será que é a exclusão social que fez ele ter mais essa situação? Por que os homens do campo, eles vivem até 90 anos, 95 anos, 101 anos? Enquanto que na cidade, 60 anos, o pessoal já estão se encostando. Por que acontece essa situação? A divulgação do conhecimento científico. Será que o conhecimento científico, social das populações tem algum viés acerca da sociedade? Será que as populações da antiguidade, comparado com as populações de hoje em dia, têm esse conhecimento mais amplo, mais divulgado? Tem esse conhecimento social mais forte? Sim ou não? E assim a gente vai discutindo. Dentro do componente curricular artes, a gente pode trabalhar através da expressão corporal e da imaginação. Será que ter uma imaginação é uma ação saudável? Sim, é uma saúde mental que a gente abordou lá. Será que a gente pode trabalhar dentro desse conceito de arte, da construção artística, o afeto, a sensibilidade sensitiva, a sensibilidade de sentir o artístico, a sensibilidade de construir a arte em si, de ser influenciado e influenciar a sociedade a partir dessa expressão corporal, que são as danças, que são as culturas, que são a própria imaginação? Enquanto se a criança que existe em nós permanecer viva, nós seremos adultos saudáveis. No momento que a nossa criança imaginária, ela passa de imaginar uma situação melhor, a gente começa a morrer por dentro. É um pensamento filosófico muito profundo. Porque se a gente para de ser criança, porque todos nós somos crianças, a gente tem imaginações ainda. Quando a gente deixa de ter esse pensamento imaginário, reflexivo, através dessa sensibilidade, elas não têm mais esse pensamento de ser melhor, de construir o melhor, de serem pessoas mais fortes, de resolverem os seus problemas, de resolver as suas dificuldades. Não existe mais isso. O que acontece? Acontece o que está acontecendo na sociedade. Pessoas estressadas, desarmônicas, que não resolvem seus próprios problemas, que fazem outras pessoas entrar em outros problemas. E por aí vai essa bola de neve que a gente precisa romper, que a gente precisa quebrar. A nível de ensino religioso, a gente pode falar sobre a saúde medicinal. Quem é um pouco mais velho, sabe que os nossos pais, os nossos avós, sempre tinham ali algum tipo de rituais que eles faziam quando a gente estava doente, para resolver o problema que a gente tinha de saúde, não levava no médico. Resolvia em casa mesmo. Eu me lembro que teve uma vez que o meu irmão, ele machucou o tornozelo, e o tornozelo dele ficou bem inchadão, muito inchado. E a amiga da minha mãe, que era uma senhora, né, aqueles pessoais que rezam nas pessoas, que hoje em dia a gente não vê tanto, né, essas pessoas que rezavam, os mais antigos, normalmente eram mais idosos que rezavam as pessoas. Eu lembro que ela chegou, pegou um espião roxo, bateu, jogou uns caroços de sal grosso, soprou, respirou, fez lá, mandou ele ficar de pé, dá 3 por 1, pronto, desinchou. Ah, que dali é magia, é feitiço. Se é, eu não sei, mas é uma saúde medicinal. Por quê? Porque essa ação foi o quê? Uma ação tradicional. Ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe da mãe dela, e por aí foi
conhecimento geracional que foi passando de geração em geração. É um conceito de saúde? É sim. E a gente precisa aprender a apresentar também porque é um conhecimento com viés o quê? Cultural, multiculturalismo, cultura indígena. Os índios, eles têm muitos rituais, muitas formas de resolver seus problemas de saúde. Por quê? Porque também tem um conhecimento tradicional muito amplo que vem influenciar o quê? Na saúde deles. Por exemplo, se eles estão com dor de cabeça, eles vão fazer tal coisa. Se eles estão com febre, eles vão fazer tal coisa. Tem até alguns cortes muito específicos no corpo acerca de algumas patologias, acerca de uma doença, a fim de quê? De curar aquela doença que a gente também pode trabalhar. Existem também os milagres em relação a essa saúde. Existem as particularidades e dogmas de quê? De cada conhecimento religioso. Mais uma vez, não se trabalha religião em sala de aula. Trabalha-se conhecimento religioso, o ensino religioso, abordando esses conhecimentos para que o aluno possa também ter essa informação e assim possibilitar uma formação integral dos nossos queridos alunos. Mais uma vez falando da educação física, das ciências, que na minha opinião compreende curriculares mais amplos em relação a esses conhecimentos, e falar de educação física e saúde e falar sobre conscientização corporal. Hoje os alunos, por conta do celular, estão muito inclinados, estão muito tortos, por conta que não preguiçosos demais, doentes de preguiça, passam o dia no celular, passam o dia no computador, não querem fazer nada, só querem comer alimentos industrializados, só querem sair, só querem beber refrigerante. E dentro da educação física a gente pode trabalhar o quê? Sobre a conscientização corporal, sobre a vida saudável após os anos escolares. O que isso significa? Significa que a gente vai trabalhar os hábitos saudáveis em sala de aula e a vida saudável a gente vai trabalhar fora da escola, para que os nossos alunos possam ter a conscientização corporal fora da escola, ao mesmo passo de terem vida saudável fora da escola. A nível de ciências, falar de saúde, a gente pode englobar em praticamente tudo a nível biológico, a nível biomolecular. Por exemplo, podemos falar sobre sistema imunológico, doenças. Essas doenças podem ser por bactérias, por vírus, por protozoários, verdades e mitos científicos que são comprovados pela ciência que é verdade ou que é mito, conhecimento científico, a tecnologia que vem influenciar demais sobre a saúde corporal, criando vacinas, soros, medicamentos, farmacologia e tantos outros conhecimentos pautados pelas ciências. Abordando então diretamente o conhecimento de saúde sobre as ciências, Conhecimento científico sobre a humanidade. A nível de língua portuguesa, a gente pode falar sobre a termologia científica. Por que existem tantos termos científicos? Por que existem tantas normas científicas? Por que o português tem tantas regras? E assim a gente vai utilizando esse conhecimento de forma a pautar a saúde. Porque esse conhecimento é universalizado e por ser universalizado, ele precisa de um padrão científico. E assim, a universalização da escrita. A nível de matemática, a gente pode, dentro do conhecimento de probabilidade, a gente pode citar saúdes, sobre dados em relação a pessoas e a infectados. Causa e consequência numérica. Se muitas pessoas fazem tal ação, daqui a tanto tempo, essa ação vai causar problema tal. E assim a gente vai fazendo o quê? Um momento reflexivo de acordo com cada conhecimento e de acordo com cada ação que a gente precisa trabalhar. E eu já estou te aguardando para o nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre o tema contemporâneo transversal Ciência e Tecnologia. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o seu like e valeu!